Streaming, vamos ver agora se vai. Mas ele fica. Ah, tá. Chegou lá. Isso. Foi? Então, só para te avisar, vai ter um delay, tá? Do que está acontecendo aqui, da nossa conversa, porque está no celular. Então não se assusta disso não. Deixa eu só liberar os comentários aqui. Enable comments. Ok. Show. É... Boa tarde, pessoal. Estamos de novo com a live no perfil da Smart Solutions. Hoje para conversar com esse cara que é um fera, que é um amigo. Eu tive um prazer de assisti-lo, né, num evento que a gente deu aula em Nova York no ano passado. É um cara que tem um domínio absurdo dos planejamentos e execução. Então ele entende muito do processo desde da fotografia ao planejar esteticamente, ao executar na cirurgia. E se você acompanhar no perfil dele, depois eu vou deixar por escrito aqui para quem ainda não segue o perfil dele, vocês vão ver os casos muito bonitos que ele apresenta. Então quero começar te agradecendo, Bertold. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E lembrando que é um bate-papo aqui. Tem gente que não conhece muito do tema, tem gente que já é usuário que aparece aqui nas nossas lives. Então é para ser um grande bate-papo. Eu quero que você fique à vontade aí para essa nossa conversa. Show de bola, meu amigo. Eu que tenho mais aqui a agradecer, na verdade, só agradecer por esse convite. Para mim, uma grande honra estar aqui batendo esse papo com você ao vivo, com a galera. Falar um pouquinho, sim, sobre cirurgia guiada. Obrigado aí mais uma vez a você, Smart Solution, por todo o apoio, por toda a parceria. E realmente foi muito bom ter te encontrado lá em Nova York, naquele evento, a gente poder ter trocado uma ideia lá, conhecer você melhor. E para quem não sabe, pessoal, se vocês fizerem de um guia, seja do lugar que for, esse é o cara, viu? Ele sabe tudo e mais um pouco. Sabe aonde você deve ir, aonde você não deve ir e o que comer, nem se fala. Mas é isso aí. Vai ser um bate-papo mesmo. Eu prefiro que seja assim, de maneira muito descontraída. Alguns falam, uma palestra, uma aula. Não, é um bate-papo, a gente vai trocar uma ideia. E eu vou aqui aprender um pouquinho com o Diego, um pouquinho não, porque dá para aprender muito, porque fera, esse cara é fera demais e a gente fica realmente muito feliz em poder estar aqui, Diego. Obrigado, Não, não. obrigado mais uma É vez. uma honra você ter aceitado o convite. Então, assim, eu vou começar logo de cara com uma pergunta, até para essa relação que você tem com o DSD. E eu queria te perguntar, dos seus casos de reabilitação, quantos por cento você faz o DSD com os pacientes? 100, Excelente. 100%. Não há caso que eu não aplique o DSD. Eu costumo dizer que até para casos unitários, principalmente em área estética, eu utilizo o DSD. Porque muitas vezes, e grande parte das vezes, na verdade, o paciente ele vem com um problema que ele identificou, o problema, na maioria das vezes, é muito mais amplo. E não é só uma reabilitação unitária. É claro que existem casos de reabilitações parciais ou unitárias, mas às vezes o paciente precisa de uma reabilitação completa. Quando eu falo Posso fazer reabilitação completa, uma pausa rapidinho, cara? É porque como tem algumas pessoas aqui que não conhecem tanto, eu ia te pedir para você gastar alguns minutinhos aqui dando uma explicada. Óbvio, não dá para explicar tudo, mas dá uma noção para as pessoas do que é o DSD, por favor. tá. Eu até tinha preparado, separado, na verdade, alguns slides aqui de algumas aulas. Se você quiser que a gente compartilhe algumas coisas, a gente pode fazer isso também para ilustrar um Sim, sim. pouquinho melhor sobre isso daí, tá? Eu posso? Bom, não sei. Fica à vontade, Bertoldi. É E pro que você achar que vai lá, ficar melhor. se der certo, deixa eu ver aqui se a gente consegue. Bom, vamos ver como é que funciona aqui. Ó. Quer ver? Eu vou dividir a tela e aí eu não preciso colocar a tela inteira. Eu não sei como é que está aí agora. Tá aparecendo você, a tela, tá tudo direitinho. Eu vou aproveitar e ajustar aqui para ficar melhor para o seu slide aparecer. Porque aqui eu não coloquei a apresentação do slide. Sem problema, sem problema. Tá bom assim? Dá para ver assim? Se alguém comentar também, eu tento fazer algum ajuste, mas está aparecendo para as pessoas. Pode dar sequência aí. Então deixa eu tirar isso daqui, que talvez fique melhor ainda. Um pouquinho mais. E aí, tá legal? Tá legal, tá legal. Então vamos lá.
É claro que aqui a proposta não é dar uma aula de DSD, mas talvez trazer o pessoal para entender um pouquinho melhor o que é o conceito do DSD. Muita gente acaba confundindo o DSD como uma ferramenta única e exclusivamente de desenho digital do sorriso ou até mesmo como uma ferramenta de vendas. Na verdade, o conceito do DSD ou filosofia é muito mais amplo do que isso. Tem, é lógico, parte do princípio do desenho digital do sorriso, funciona também como uma ferramenta de vendas, porque a gente melhora a nossa comunicação com o paciente, a apresentação do plano de tratamento do paciente, há um aumento da percepção de valor do tratamento por parte do paciente, então automaticamente você acaba fechando mais tratamentos. Então, se você considerar que isso é uma ferramenta de vendas, então que assim seja. Então, basicamente e resumidamente, a gente pode colocar nesses 4 pilares, que seria o desenho digital do sorriso, ou o design desse sorriso, o desenho desse sorriso. A partir desse desenho do sorriso, a gente vai elaborar um plano de tratamento, claro que com o diagnóstico, com a coleta dos dados, com todas as informações pertinentes ao caso e necessárias. A partir desse diagnóstico e planejamento, inicialmente guiado por esse desenho do sorriso, que foi guiado pela face, sempre o desenho do sorriso é guiado pela face, então é uma odontologia guiada pela face. A partir daí, com tudo isso pronto, a gente apresenta isso para o paciente de uma forma bastante efetiva, de uma forma bastante eficiente. Muitas vezes, na verdade, em todos os casos, né, a gente faz um mock-up, seja ele virtual ou um mock-up motivacional real, e a partir daí, com um plano de tratamento aceito pelo paciente, a gente desenvolve um fluxo de trabalho, na maioria das vezes 100% digital ou de forma mista, analógica e digital, e finaliza o caso de forma totalmente precisa e previsível. Assim sendo, Tá no mesmo slide aqui pra gente. Eu tenho que colocar... Isso você transforma numa rotina. Aí eu vou começar te fazendo uma pergunta. As fotografias dos seus pacientes você mesmo faz na sua clínica? Como é que funciona? Então, concluindo o raciocínio, a gente precisa, sim, ter uma percepção que eu falo de fora para dentro. Então, quando a gente começa a avaliar o paciente, essa avaliação ela não começa dentro da cavidade oral. Claro que isso tudo vai fazer parte, mas eu preciso ter uma visão mais ampla, mais macro. Então, o início sempre é a coleta de dados. Então, eu preciso fazer a anamnese corretamente, eu preciso fazer a entrevista do paciente, eu preciso fazer fotografias do paciente, intraoral, extraoral, vídeos, imagens em movimento do paciente, radiografias, tomografias, quando for o caso. Então, com tudo isso em mãos, aí a gente vai começar a fazer esse desenho do sorriso. E quando eu falo da entrevista, ela é muito importante porque a gente também tem que considerar nessa coleta de dados e no nosso planejamento aspectos emocionais, aspectos psicológicos, a vontade do paciente, as expectativas do paciente precisam estar muito bem alinhadas para que depois, no final, a gente não tenha ninguém frustrado na finalização desse tratamento. E respondendo a sua pergunta, sim, sou eu mesmo quem faço as fotografias. Eu tenho até um slide aqui que eu acho interessante, porque essas fotografias não são fotografias aleatórias. Eu posso fazer com um celular, eu posso fazer com um iPad, eu posso fazer com uma câmera fotográfica. O mais importante disso tudo é que eu faça a fotografia da maneira correta. Então, tem um protocolo fotográfico. É simples, mas ele precisa ser seguido. A primeira coisa é, o paciente precisa estar numa posição ideal. E qual é essa posição? A literatura traz para a gente, que é Natural Head Position, a posição natural da cabeça. Então, de frente para o paciente, eu vou fazer essa fotografia bem centralizada. Aqui tem até um artigo, eu posso compartilhar depois, para que a gente tenha essa foto padronizada e, a partir daí, sim, a gente consiga fazer esse desenho digital do sorriso, esse planejamento. Nesse slide aqui, a gente tem alguns exemplos, que esse protocolo fotográfico, o protocolo de imagens, eu prefiro dizer, é um protocolo de fotos e vídeos. Então, eu tenho uma foto facial, frontal, do sorriso, eu tenho uma foto frontal com lábio em repouso, foto de perfil, foto 12 horas, foto oclusal. Essas fotos são muito importantes, além do vídeo, porque esse vídeo eu vou avaliar a dinâmica dentro labial, o paciente conversando, a exposição do sorriso, linha alta do sorriso, curva do sorriso, tudo isso eu preciso levar em consideração. Deixa eu ver se roda esse videozinho. Sim. Aqui, ó. Não sei se o áudio tá chegando aí. Tá. Mas aí a paciente aqui, ela tá falando
quais são as expectativas, o que ela gosta, o que ela não gosta. E nisso eu estou avaliando vários aspectos estéticos inicialmente e também emocionais, né? Aquilo que o paciente gosta, o que ele não gosta, que vão interferir diretamente no meu plano de tratamento. Então, todo esse contexto faz parte do DSD. Então, planejamento digital do sorriso, o diagnóstico, um fluxo de trabalho digital, como eu vou apresentar isso para o paciente e a finalização do caso de acordo com aquilo que foi planejado, de maneira totalmente precisa e previsível. Então, o DSD, resumidamente, o desenho do sorriso ele é o princípio primário de todo e qualquer plano de tratamento restaurador. Então, sempre que eu pensar em restaurar, fazer um planejamento restaurador, necessariamente eu preciso partir desse desenho do sorriso. Há outras formas de fazer isso? Claro que há. No meu entendimento, essa é uma forma mais simples e mais eficaz para a gente atingir o resultado que a gente quer. Então, é um desenho do sorriso guiado pela face. Vários autores já falaram disso, só que quem há 10 anos, cerca de 10 anos, começou a compilar todos esses conceitos e trazer de uma forma bastante eficiente para a gente, foi o Dr. Christian Kohlmann, que vocês conhecem muito bem, um dos dentistas aí mais renomados na atualidade, um grande influenciador da odontologia, um grande propagador desse conceito. Então, a gente teve a oportunidade de estudar com o Christian, aprender com o Christian, e hoje eu me tornei instrutor do conceito, ministro cursos de DSD. Na verdade, assim, voltando àquela sua pergunta, não tem um caso que eu não faça sem aplicar o conceito do DSD. E isso serve para qualquer área, viu, Diego? Para ortodontia me auxilia muito, para implantodontia, para cirurgia periodontal, até ortognática, prótese, implante, enfim, todas as áreas da odontologia, até a harmonização orofacial, a gente aplica o conceito do DSD com bastante eficiência. Seguindo, te fazer uma pergunta, você faz o seu DSD pelo computador, pelo app? Como que você trabalha hoje em dia com o DSD? Hoje eu trabalho 100% pelo app, 100% pelo app, porque é muito mais fácil, até intuitivo. É claro, assim, todas as ferramentas que a gente tem, você é um camarada que entende muito desse mundo digital, desse mundo virtual, sabe trabalhar em diversos softwares. Não adianta, e você sabe disso, você ter o equipamento se você não souber trabalhar. Você pode ter o melhor equipamento do mundo, mas se você não souber trabalhar com ele, vai ficar ali meio que obsoleto ou subutilizado. Isso é para impressora 3D, para uma fresadora ou para um software de planejamento virtual. Inicialmente a gente começou com Keynote, com PowerPoint, fazendo os desenhos, só que isso demanda mais tempo porque a gente precisa aprender a trabalhar no Keynote, que não tem nada a ver com o DSD. Então são dois aprendizados, Keynote e DSD. Com o app, que é o DSD app, né, o aplicativo do DSD, todas as ferramentas já estão compiladas ali, basta a gente entender aonde vai colocar cada linha, cada traço, cada dente, e aí é muito mais fácil, o resultado é muito mais rápido. Com 2, 3 minutos a gente faz um planejamento, uma simulação, um desenho de sorriso. Consegue apresentar até na mesma hora para o nosso paciente. Com machine learning, com eu não entendi, de dados, com a parte de machine learning, inteligência artificial, a tendência, né, o próprio aplicativo fica cada vez mais intuitivo e mais versátil, né? Mas já existe uma excelente biblioteca. Eu fico impressionado até com os resultados que eu vejo o grupo DSD fazendo, né, do Christian e de todos vocês que estão trabalhando nesse mundo, e é bem interessante. Eu já sigo você também há bastante tempo, vejo a qualidade dos seus casos, suas finalizações, e dá para ver o quanto você leva a sério a questão estética das proporções faciais, e os pacientes, né, terminam com um resultado bem estético. E aí eu vou emendando para você com uma pergunta. Você insera no seu app, você finaliza e passa para um laboratório, inserar? Como é a sua filosofia nessa parte? Então, vamos lá, deixa eu só voltar um detalhe. E é isso mesmo, a inteligência artificial, a tendência é cada vez estar melhor e facilitar a nossa vida. No próprio app, ele já tem essa tecnologia, se a gente pode chamar assim, e muitas coisas ali já vem pronta. Você coloca a foto, ele já calibra a foto no plano estético horizontal, ele já entende a linha interpupilar, ele já entende vários parâmetros do sorriso, da análise facial e facilita o nosso sorriso, o nosso trabalho. Entretanto,
eu penso assim, que a gente não pode entregar tudo na mão da máquina ou da inteligência artificial, senão fica tudo muito padronizado. A gente precisa entender. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. A gente sabe que na Smart Solutions, por exemplo, tem Pode grandes continuar falando, eu feiras. tive um probleminha técnico aqui, mas vai falando que tá dando para te ouvir. Pode continuar. Na Smart Solutions, a gente sabe que tem grandes profissionais, feras na área de implantodontia que participam diretamente desse planejamento para implante. Então, se eu pegar um caso do meu paciente e encaminhar para vocês, para a Smart Solution, para que seja realizado um planejamento virtual, eu sei que ali tem profissionais que entendem até mais do que eu para fazer aquele planejamento. Tá certo? Porém, se eu enviar um planejamento para algum centro de planejamento e eu não sei muito bem o que eu estou querendo, por exemplo, com relação ao posicionamento tridimensional do meu implante, se eu não sei exatamente esse posicionamento, qual o melhor posicionamento do implante com relação à prótese, com relação a aspectos funcionais e biológicos, o que vier de lá, eu vou ter que aceitar. Não necessariamente eu preciso saber trabalhar no software de planejamento, mas eu preciso entender de implantodontia. Eu tenho que saber aonde eu quero e aonde eu preciso colocar o meu implante. Então, na hora que esse planejamento vem desse centro de planejamento, eu vou validar ou sugerir alguma alteração, sugerir alguma modificação. Então, o que eu chamo a atenção para muita gente, e já vou responder a sua pergunta do encerramento, é justamente por isso. Não necessariamente eu preciso fazer essa etapa virtual, eu preciso dominar o software, mas eu preciso entender dos parâmetros para o desenho do sorriso, tal qual eu preciso entender do posicionamento ideal do meu implante, sabendo eu trabalhar no software ou não. Faz sentido isso que eu estou falando para você, Diego? Faz. Agora eu vou responder a pergunta do enceramento. Eu faço alguns enceramentos no próprio iPad. Quais? Os motivacionais. Então, eu faço toda a coleta de dados. No próprio iPad, eu faço o desenho em 2D, depois transformo isso para 3D, que é um software de planejamento virtual. É um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais demorado, é um pouquinho mais de trabalho, você precisa de uma curva de aprendizado um pouquinho maior, mas é totalmente possível para qualquer um. Como eu já faço isso há algum tempo, eu faço com bastante facilidade, até rapidez. Para mim é muito simples. A partir daí, eu jogo isso para uma impressora e imprimo o meu mockup. Pronto, o projeto está aprovado, está tudo ok? Nesse momento, eu encaminho para o laboratório e o enceramento virtual, o enceramento digital, vai ser feito agora pelo laboratório, porque já não é um enceramento motivacional, porém um enceramento ideal, ou seja, que vai conduzir o meu tratamento, os meus preparos, a posição ideal do dente, e aí isso dá um pouquinho mais de trabalho, precisa ser feito num software, e quem tem essa facilidade é aquele especialista em CAD para fazer esse tipo de desenho, para fazer esse tipo de enceramento. Mas eu preciso saber o que eu quero, para poder entender se aquilo que ele está me mandando está correto ou não. Ok? Show. Perfeito. Pode ir falando, eu estou tentando só corrigir aqui o problema que eu tive técnico, mas vai falando. Beleza. Então vamos lá, olha só. A gente hoje vai falar um pouquinho de cirurgia guiada, eu não quero prolongar muito nesses slides aqui. Eu até tinha Calma aí que não está aparecendo o slide, mas me dá um segundinho, mas pode ir falando. Não está aparecendo o slide. Não, mas vai comentando que eu vou dar um jeito de aparecer o slide já. Para a cirurgia guiada, você disse assim que alguns colegas estão chegando aí agora, não têm muita experiência com cirurgia guiada, porém gostariam de entrar nesse universo que simplesmente é fantástico, é incrível. Uma vez lá você não consegue voltar atrás por N razões. Muitos têm dúvida com relação a custo. Eu costumo dizer que é mais barato você fazer uma cirurgia guiada do que fazer um guia convencional, porque cirurgia sem guia já ficou para trás há muito tempo. Mas, basicamente, para a cirurgia guiada, a gente precisa de 4 passos, sendo bem sucinto. Primeiro, que é a coleta dos dados. A coleta dos dados seria a tomografia computadorizada, um escaneamento intraoral ou escaneamento do modelo do paciente. Né? Se eu não tiver o scanner, eu faço uma moldagem convencional e escaneamento desse modelo. Da maneira como eu trabalho, fotografias também fazem parte dessa coleta de dados, tudo aquilo que eu já falei anteriormente. A partir desses dados, a gente vai fazer um planejamento protético, definindo a posição ideal do dente.
Isso a gente pode fazer de maneira convencional, um enceramento analógico, ou através de softwares de planejamentos virtuais, que vai gerar muito mais precisão para a gente. Então, coleta dos dados, planejamento protético. Sabendo a posição ideal do dente, eu vou determinar a posição ideal do meu implante de acordo com a base óssea. E aí eu vou saber se eu vou precisar de fazer enxerto, se não vou precisar de fazer enxerto, de acordo com o meu planejamento. Então, vou para o planejamento cirúrgico. A partir do planejamento cirúrgico, feito num software para planejamento virtual, a gente vai fazer a confecção, a produção das guias. No caso, hoje a gente tem as impressoras 3D para fazer essas guias impressas. Então, se a gente seguir basicamente esses 4 passos, a gente vai começar a ter as ferramentas para executar a cirurgia guiada. Certo? Certo. Deixa eu só... Voltamos aí? Fica aí. Estou tentando resolver o problema. Tá. Vamos daqui, então. Vamos lá. Só fazer um pequeno ajuste, mas vai falando. E muita gente ainda se pergunta, e me pergunta também, se a cirurgia guiada ela é previsível. Se a gente for na literatura, há um consenso de que a cirurgia guiada ela é previsível e muito mais precisa do que uma cirurgia feita à mão livre. Todos os artigos que a gente buscar, a gente vai encontrar essa mesma resposta. Então, há esse consenso de precisão e previsibilidade. É claro que existem algumas variáveis e a gente precisa entender algumas delas. Por exemplo, como é que foi a aquisição do escaneamento do paciente? Foi feito de forma direta na boca do paciente ou esse escaneamento veio através de um modelo que foi feito com silicone, com alginado? Isso tudo vai interferir na qualidade do resultado final, na precisão desse resultado final. Então, se eu faço uma moldagem com alginato, de forma que aquele alginato sofreu distorção, o vazamento sofreu distorção, na hora que eu fizer o escaneamento, aquele modelo ele não é real, ele não reproduz 100% daquilo que é a cavidade oral do paciente. É possível fazer através do escaneamento de modelo? Sim, é possível, desde que a gente siga todo o protocolo de uma boa moldagem, com silicone de adição, vazamento a vácuo, enfim. Aí a gente tem isso. O software de planejamento que foi utilizado, a tomografia, o centro radiológico que fez essa tomografia, fez a reconstrução daquela tomografia. Se a gente tiver todos esses vieses muito bem amarradinhos, a gente vai ter uma cirurgia muito precisa. É claro que existe um pequeno desvio, mas isso tudo muito bem calculado. E, como eu falei, a literatura ela é unânime em dizer que há muito mais precisão e muito mais previsibilidade numa cirurgia guiada. E aí as pessoas perguntam assim, mas cirurgia guiada é para casos que eu tenho que fazer flapless? Não, não é isso. Cirurgia guiada não é sinônimo de cirurgia flapless. Muito pelo contrário. Em poucos casos, na minha opinião, a gente pode lançar a mão de uma cirurgia sem abertura de retalho, usa um bisturi circular, faz um punch, e aí a gente consegue fazer a cirurgia dessa forma. Na maioria das vezes, a gente tem que fazer a abertura de retalho. Porque se a gente for considerar os casos onde a gente tem um rebordo ósseo, uma quantidade de gengiva queratinizada muito abundante, isso é minoria. Na maioria dos nossos casos, pelo menos, não é a minha realidade. Poucos casos eu vou fazer uma cirurgia sem abertura de retalho. Não sei se é o mesmo com você, Diego. Não, perfeito. A maior parte das vezes eu vou fazer algum tipo de manipulação de tecido mole ou tecido duro. Então, concordo 100%. Se quiser passar esse vídeo aí, pode clicar nele direto. Já está na... já está na tela, então. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou subir a sua tela e descer a sua foto um segundo. Deixa eu só, para quem estiver vendo, ficar melhor para visualizar. Beleza. Pode continuar. Eu vou só voltar um slide aqui, depois eu desço naquele de novo, só para esclarecer o seguinte. Quando o paciente ele tem, o caso é para uma reabsorção, para uma reabilitação parcial ou unitária, ou seja, o paciente ele tem dentes, eu vou fazer o escaneamento intraoral e ponto final. Quando o paciente ele é desdentado total, em um ou dois arcos, aí eu preciso fazer o escaneamento duplo. Eu preciso fazer o escaneamento do paciente, preciso fazer o escaneamento da prótese do paciente. Que prótese é essa? Essa prótese deve ser a prótese com o posicionamento ideal dos dentes, uma prótese final. Se a prótese total que ele usa estiver satisfatória em todos os seus aspectos, a gente pode escanear essa prótese.
Se não, a gente deve primeiro fazer uma nova prótese, dentro do padrão que deve ficar o resultado final, e aí sim, escaneia o paciente, o rebote do paciente e faz o escaneamento dessa prótese em posição da prótese e depois a prótese em posição, ou seja, um duplo escaneamento, não é isso? Só para esclarecer esse próximo slide aqui. Excelente. Então, como é que a gente... Alguma observação? Não, excelente, muito bem colocado. Porque assim, ó, esse caso eu fiz em parceria com a Smart Solutions. Então, o que eu tive que enviar para a Smart Solutions para eles fazerem para mim o planejamento e a guia cirúrgica? O planejamento do posicionamento do implante e a guia cirúrgica. Eu tive que enviar para eles, além da tomografia do meu paciente, a posição que eu quero o dente. Como esse caso seria um caso de protocolo, um rebordo extremamente reabsorvido, um caso muito difícil, poderia fazer a mão livre? Poderia. Só que, se eu me antecipar e entender todas as dificuldades e particularidades desse caso através de um software de planejamento virtual, vai ficar muito mais fácil no transoperatório. Então, vamos lá, eu vou tentar dar um play aqui. Então, o que eu enviei? A tomografia do paciente, uma prótese que foi confeccionada, substituindo a prótese antiga, que tinha os dentes muito desgastados, enfim, não estava adequado. Fizemos uma nova prótese. Nessa nova prótese foram feitos alguns marcadores, alguns furinhos ali por vestibular e por oclusal. Fechamos esses furinhos com gutta-percha para que isso na tomografia pudesse aparecer de forma, vocês vão ver aqui no vídeo, pontinhos branquinhos, para que depois fizesse essa sobreposição das imagens. Então a imagem que vocês estão vendo aqui central é a tomografia com essa prótese que foram escaneadas. Beleza? Deixa eu complementar essa parte aqui. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, já foi a união dessas duas tomografias, né? A tomografia do paciente com o registro e a prótese e uma segunda tomografia feita só da prótese, né? São dois arquivos separados, esses arquivos são enviados, a gente trabalha esses arquivos fazendo essa união, né? Separa primeiro o que é prótese, o que é a estrutura óssea do paciente, e aí no próprio software a gente, ou ele faz automaticamente, dependendo do caso, ou a gente faz essas marcações de união. Pode dar sequência aí. Vou tentar dar um play aqui e colocar na tela. Se a gente observar aqui, ó, nessa vista inferior, no cantinho inferior esquerdo, o rebordo é muito reabsorvido. E no vídeo aqui, nessa reconstrução 3D, a gente vê que tem a superficialização do nervo do forame mentual, né? Bem superficial, e aí limita muito a nossa área de atuação. Além de ser superficial, ele está anteriorizado, principalmente do lado esquerdo, ó, na região do 35, ele está muito anterior. Na verdade, não é a região do 35, né? Esse daqui está um pouquinho mais anterior, mas enfim. Então, a gente queria instalar aqui 4 implantes, não foi possível, o planejamento foi para 3 implantes. Selecionamos um sistema de implante aqui. Esses pontinhos que vocês estão vendo é justamente a gutta-percha, que foi utilizada para sobrepor as imagens que o Diego acabou de falar. Agora vejam, na hora da cirurgia, será que essa visualização desse nervo, da emergência do nervo, ficaria mais fácil ou mais difícil se eu não tivesse essa visualização tridimensional aqui através do software? É claro que aqui eu consigo me antecipar a esses acidentes anatômicos que vão me facilitar no transoperatório, a tomada de decisão. Foi uma cirurgia feita com retalho, instalamos aqui os 3 implantes. Vamos lá, deixa eu tirar da apresentação aqui. A guia cirúrgica foi confeccionada após a aprovação desse planejamento. Essa é a guia. Que guia é essa? Ela é uma cópia daquela prótese total na região posterior que vai me auxiliar no posicionamento dessa guia, porque eu ainda tenho os dentes ali mantendo o plano oclusal. O paciente vai ocluir e eu vou colocar os pinos de fixação. A partir daí, então, a gente vai executar o preparo do leito cirúrgico. Então, olha lá, é justamente isso que vocês estão vendo aqui. A prótese superior com a prótese inferior em oclusão, ou seja, o posicionamento ideal dessa guia, e aí os pinos de fixação depois instalados. A cirurgia foi realizada, fizemos um carregamento imediato com a instalação desses 3 implantes. É claro que é uma situação um pouco limítrofe, implantes curtos, 2 implantes aí de 8 milímetros e um implante de 6 milímetros, apenas 3 implantes curtos. É um caso que a gente sabe que pode ser que dê ou não alguma intercorrência, mas nesse caso deu tudo certo,
ficou tudo muito bacana. Agora, Diego, eu acho que só uma dica rápida aqui é o seguinte, a gente tinha aquela prótese do paciente e para fazer a captura dessa prótese, para esse carregamento, provisionalização imediata, às vezes quando a gente vai fazer a perfuração, né, dessa prótese, a gente faz o furo, às vezes no lugar errado, não fica tão legal assim, tem que abrir mais depois. E quem faz essa captura na hora da cirurgia sabe quão trabalhoso isso é. Se o furinho tiver no lugar ideal, e aí é mamão com açúcar. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Peguei a guia cirúrgica, como vocês estão vendo, peguei uma silicona, manipulei essa silicona e coloquei por trás dessa guia. Ou seja, eu vou ter a cópia do meu rebordo junto com a guia. E aí peguei uma broquinha e transpassei através da guia o silicone. Estão vendo aqui, ó, por oclusal e por trás da minha silicona. Não sei se vocês veem a seta do meu mouse. Sim, para ele, deixa eu ver se a seta está movimentando. Tá movimentando, tá pequeno, mas está dando para ver. Beleza, então eu transpassei esse furinho, que esse furo depois eu pego a prótese do paciente, coloco sobre a silicona e mais uma vez consigo fazer aí, ó, a posição dos furos que estão na silicona e transfiro para a prótese. Ou seja, eu tenho a posição ideal desses furos para captura dos abattements. Excelente solução. Vamos voltar aqui. Tecnologia é isso também, né? Às vezes ela... eu tive um mega problema técnico aqui de um cabo de iPhone, mas deu pra gente resolver aí da projeção. O teu tá parado aí? Voltou. Show, voltou aqui pra gente também. Ó, esse outro casinho que eu acho interessante também foi feito em parceria com a Smart Solutions. O dente 24 está fraturado, como a gente pode ver aqui na radiografia, uma fratura no terço médio. E aí, nesse caso, eu enviei a tomografia mais o escaneamento intraoral. Não precisa de escanear a prótese, nem de desenhar uma prótese nova nesse caso, uma coroa, porque o paciente tinha esse dente em posição. Então, o planejamento é feito com o dente no lugar, antes da extração, porque a ideia era fazer uma extração com implantação imediata. Foi o que a gente fez. Então, no planejamento, eu acho legal mostrar, porque é o seguinte, quando eu falei de precisão, a gente vê a relação de íntimo contato do implante com o seio maxilar. E essa situação aqui, eu estou vendo no planejamento, eu estou vendo no software. Agora eu pergunto, será que eu vou conseguir, a mão livre, transferir exatamente essa informação para o leito cirúrgico? Será que eu vou conseguir transferir mentalmente aquela imagem que eu estou vendo na hora da cirurgia? Olha só quanta coisa que a gente tem que lidar, né? Tem que lidar com o paciente, com a saliva, com a movimentação, com tudo mais. A mão livre, a chance de eu ter algum desvio aí é muito maior do que se eu tivesse uma guia cirúrgica. Mais uma vez... Eu costumo dizer, inclusive, que a gente, nessa hora do planejamento, né, por fazer a guiada, o conjunto planejamento e execução guiada, ele ajuda a gente, inclusive, a otimizar o tamanho do implante que a gente está escolhendo. Muitas vezes a gente ficaria com receio de uma invasão, faria um implante um pouco menor, ou não optaria por uma angulação, por achar perigosa de trabalhar, e nesses cenários a gente acaba otimizando, acaba trabalhando com implantes em situações mais confortáveis. Esse caso aqui, quem até auxiliou a gente no planejamento aí foi o Lucas, se eu não me engano. O Lucas é o cara, eu falo para todo mundo, o Lucas é o rei do planejamento, cara. Ele planeja a maioria dos meus casos, Bertoldo. E aí ele nos auxiliou no planejamento, foi um planejamento fantástico, posicionando daquela forma que eu mostrei ali. Opa, deu uma travadinha, mas vamos lá. Então, como já tinha o dente, já tinha a coroa em posição, a gente ia manter esse mesmo posicionamento tridimensional do dente e reproduzir isso daí no implante. Olha só, aqui o dente fraturado, nessa imagem central, planejamento aprovado, guias impressas, e aí também tem um detalhe, o Diego, que eu acho que vale a pena, até você pode falar isso melhor do que eu, porque a gente vê muita gente imprimindo guia, mas se você não tiver uma boa impressora com a resina adequada, pode ter distorção e aí vai falar, cirurgia guiada não dá certo. Não, são aqueles vieses que eu falei lá atrás. Perfeito. É isso mesmo? Perfeito. A gente ontem até na live comentou, vale citar aqui novamente, existe um diferencial, né, em relação ao Smart. Eu também posso falar isso de carteirinha porque eu tenho uma impressora e eu
eu não imprimo todos os meus guias, eu mando para a Smart praticamente tudo pela questão da qualidade de impressão, né? Então, a gente trabalha com impressoras, né? Hoje em dia eu vejo muita gente trabalhando com impressoras LCD, e a impressora LCD ela tem uma questão até da polimerização a partir do pixel que pode afetar a qualidade do que você está gerando na impressão. Existem os laboratórios que têm impressoras do tipo DLP, que é a impressora como eu tenho, ou SLA, como uma Forms, que são boas impressoras, mas a gente está falando de uma impressão de um nível completamente diferente, um outro nível muito mais avançado, que são impressoras como essa tecnologia PolyJet da Stratasys, que é uma impressora de porte industrial, que trabalha com essa resina, MED 610, que é uma resina que tem autorização para contato com mucosa, sem problema algum, e a qualidade, né, de definição e a qualidade do que a gente está gerando de um guia sem distorção, com o formato adequado da anilha é outra coisa. Muitas vezes eu vejo as pessoas imprimindo numa impressora mais simples e aí dão um jeitinho com a fresa, né? Pega a fresa, dá uma desgastada aqui para encaixar a anilha, para fazer... Então, existe ajuste num guia? Pode existir por algumas questões de distorção de material da moldagem, pode existir quando a gente tem que recortar o dente no computador, porque ainda não foi feita extração. Essas regiões podem ser feitos alguns ajustes. Por isso, na verdade, tem tanta área de contato, porque se você fizer ajuste em uma, tem outras áreas sempre garantindo a estabilidade, né? E tá lindo aí nessa tua foto também, essa sequência. Olha só que bacana aqui, só dei um zoom para ver a área de contato e essas janelas que são abertas, justamente para a gente checar essa adaptação. E olha só como é que está bem adaptado. A tá janela vendo? de inspeção é excelente. E isso tudo faz a diferença lá na hora. Cirurgia guiada é o seguinte, facilita o nosso trabalho, mas há uma curva de aprendizado. Eu vi uma aula, eu vou executar. Pode até ser que você consiga, se você seguir todos os passos direitinho, mas é importante passar por esse treinamento, por essa curva de aprendizado. Aí depois as coisas começam a ficar mais fáceis. Todo novo conhecimento, novo aprendizado, precisa passar por essa curva de aprendizado até que a gente atinja esse platô aí e consiga fazer com bastante segurança. Mas vamos lá. Essa cirurgia foi executada, extraímos o dente da forma menos traumática possível. Aqui algumas imagens da instalação. Posso fazer uma pausa bem rapidinho? Houve uma pergunta, né? Em caso de expansão... Diego, olha só, rapidinho. Pode falar. Tem um detalhe para a pergunta. É o seguinte, pode fazer qualquer pergunta, se for fácil e se eu souber a resposta, se não é para você. Não, tranquilo, eu vou responder essa daqui até. A pergunta se, em caso de expansão óssea, é possível, né, fazendo essa, no planejamento, né, execução de guiada. O que acontece? Depende de qual técnica de expansão você utiliza, depende de qual sistema você está trabalhando, mas mesmo que você queira fazer uma técnica tradicional de expansão e elevação de seio com Summers, expansor rotatório, broca, é possível. A única questão você vai ter que conferir as dimensões desse material com o sítio, com a anilha, né? E se vai ter algum condutor de broca. Então, no meu caso, eu sei o diâmetro, né, do expansor rotatório, por exemplo, e aí eu consigo utilizá-lo nos próprios tubos condutores do guia. Então, sim, respondendo, é possível planejar isso, é possível considerar. Alguns sistemas de implante, seus kits até incluem um pouco sobre isso, tá? Vamos lá. Perfeito, é isso aí. Eu diria assim, quando me perguntam, cirurgia guiada está indicada para qual caso? Todos, 100% dos casos. Cirurgia guiada está indicada para todos os casos. Porque tem gente que fala, é só para um ou outro. Não, é para todos. Pode ser que em determinada situação você tenha uma dificuldade técnica para fixação ou instalação da guia e para você levar o conjunto contra-ângulo com a broca, porque ela precisa ser um pouco mais longa. Então vamos lá, você vai fazer um implante na região do 17, você planejou esse implante ligeiramente distalizado. Pode ser que você não consiga, o paciente não tenha abertura de boca suficiente para você levar o conjunto contra-ângulo e broca, mas não que não esteja indicada. Por limitações técnicas, você talvez não consiga executar, mas está indicado para todos os casos. Excelente. O colega falou que é o Bone Expander. Então, no Bone Expander, qual é o único problema, tá? Você não vai ter a marcação vertical. Então, a minha sugestão você utiliza a broca do sistema de guiada
E aí você entra o Bone Expander só descendo de forma passiva, porque você não vai ter essa dimensão. Poxa, Diego, mas eu quero ter uma noção melhor de dimensão vertical. Aí entraria numa questão de cálculos, marcação na sua broca, e não é tão simples. Mas assim, eu faço com os meus alunos, eles fazem, por exemplo, a 2.0 ou 2.2, dependendo do sistema de implante que está utilizando, e depois entra o Bone Expander de forma passiva, sem fazer muita força, só para causar a expansão. É possível, sim, mas aí você tem que levar essas coisas em consideração. Pode continuar aí, Ricardinho. Perfeito. Aí fizemos a extração do dente, a instalação do implante, preenchimento do gap com biomaterial, ou seja, um approach mais palatino, conforme o planejamento do Luca aqui, um conjuntivozinho, provisionalização imediata, tomando sempre cuidado com a área crítica, a área subcrítica, né? Aquela zona de selamento do alvéolo, a zona de transição, provisório imediato. E aqui que eu acho legal, se a gente comparar, deixa eu passar para essa aqui, olha só. Na esquerda aqui a gente tem a imagem do planejamento, com a posição do implante e a relação desse com o seio maxilar. E do lado direito tem a radiografia pós-operatória, do pós-imediato, a relação do implante com o seio maxilar. Olha a precisão. Está lá fazendo cosquinha naquela cortical, tal, qual foi o planejamento? E aí fica aquela pergunta. Mas se eu fizesse a mão livre, não daria certo? Daria certo, você conseguiria ancorar esse implante, você ia ter sucesso, está tudo certo. Mas a precisão, indiscutivelmente, é mais fácil, é maior. Então, assim, isso tira muito do nosso estresse transoperatório. Eu não preciso ficar naquela tensão que a gente sabe quando faz a mão livre, é muito mais tenso. Ao passo que quando você tem um guia, você tem o seu caminho já todo pavimentado, certo? Perfeito. E eu não estou entrando em aspectos biológicos aqui, funcionais, enfim, todos esses aspectos, né? Você vai partir de uma cirurgia guiada de implante ou não, você precisa conhecer, você precisa saber. Isso aí é outra história. Então, após o período de cicatrização, maturação tecidual, a gente vê o volume tecidual que foi mantido aqui e a prótese final instalada com o parafuso saído exatamente conforme tinha sido esse planejamento. E tinha dois casinhos aqui, o Diego, que eu queria mostrar, mas antes, já que tinha esse slide, só chamar a atenção aqui daquilo que a gente falou. Se a gente buscar na literatura, a gente vai encontrar 3 tipos de suporte, de apoio para a nossa guia. Pode ser no osso, pode ser na mucosa ou pode ser no dente. E a gente tem aí uma graduação dessa precisão, né? Ele é muito mais preciso quando a gente faz esse apoio, esse suporte, quando ele é em dente. Depois mucosa e osso. Certo? Perfeito. Só para explicar o porquê disso, né? Quando você faz um guia apoiado em osso, você parte de uma transformação da tomografia no STL, fazendo uma segmentação. Quando isso é feito, a qualidade dessa definição, a qualidade do que você está fazendo do leito ósseo, ele é variável na segmentação. Então, não tem como você ter muita garantia de que aquilo é fiel. Então, por isso é o menos preciso de todos. O da mucosa, aí por questões mais óbvias de resiliência do tecido, né? E por isso a parte dentária garante a maior estabilidade de todas. Hoje em dia a literatura já tem discutido bastante isso aí. Pode dar sequência. Então, assim, para fechar 2 casos de cirurgia guiada, um com DSD, aliás, os 2 com DSD, mas um que eu fiz com um centro de planejamento, que foi o Planning Center, do DSD Planning Center, e outro com Smart Solutions. Né? Esse caso aqui, quais as dificuldades desse caso? Se a gente observar, o paciente ele tem ausência de alguns elementos e os que estão em posição, estão em boca, estão fora de posição, muito fora de posição. Dê uma olhada nesse pré-molar aqui, olha só, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Considerando que esse enceramento em branquinho aqui, esses dentes branquinhos, seria o meu posicionamento ideal. Então, inicialmente, como você perguntou, eu fiz o desenho do sorriso no aplicativo, transformei esse desenho 2D em 3D, vamos ver se passa o vídeo, transformei esse desenho 2D em 3D, sobrepus o STL, que é o escaneamento intraoral do paciente, à foto do paciente ou às fotos do paciente, guiado pela face, eu fiz o desenho ideal do sorriso, ou seja, o que seria mais esteticamente indicado para esse paciente, levando em consideração também aspectos biológicos e funcionais. Então, quando o paciente ter poucos dentes, isso traz uma certa dificuldade. E a partir daí, sim,
fiz o enceramento e o mockup, que nesse caso a gente chama de mockup motivacional. Tudo feito no app, tudo feito no aplicativo. Ricardo, mas esse dentinho que está maior aqui, ó, o 24, por exemplo, o que você faz na hora que você faz o mockup e apresenta para o paciente? Você corta esse dente? Não. Por isso que o mockup é motivacional. A gente faz a instalação desse mockup antes de iniciar o tratamento, sem nenhuma intervenção no paciente. Porque o paciente precisa entender o que ele vai fazer e fechar o tratamento. Porque imagina, se eu tiver que cortar esse dente e o paciente não fechou o tratamento, como é que fica essa situação? Eu ainda não sei se ele vai fazer nesse momento. Então a gente faz o mockup e a dica aqui é, se tem um dentinho fora de posição, pega uma canetinha preta e pinta esse dentinho. Como foi o caso aqui. Se vocês olharem o mockup, não aparece esse dentinho que ele está pintado, parece que ele não existe. Né? Então, dessa forma, o paciente entendeu como poderia ficar o sorriso dele, e aí demos continuidade, fizemos o planejamento, nesse caso, com o Planning Center, e utilizamos um sistema de guia chamado Click Guide, que é um sistema de múltiplas guias, onde eu tenho uma guia base, eu vou mostrar, eu estabilizo essa guia base, e a partir daí eu vou trocando as outras guias. A guia de nivelamento ósseo, a guia de instalação do implante, a guia multifuncional de moldagem, a guia que é o próprio provisório, tudo sobre a guia base. Então, isso daqui é um planejamento virtual. Se você quiser, a gente pode discutir alguns aspectos aqui, mas eu acho que não é esse o foco, hein, Diego? Não, pode ir dando sequência que tá indo bem. Mas então, aqui, olha só, eu tenho o enceramento ideal do dente, ou seja, o posicionamento ideal que eu quero para os dentes, e a partir desse posicionamento que eu vou definir a posição dos implantes. É claro, de acordo com a disponibilidade óssea também. E a gente dá uma preferência para que os implantes saiam por oclusal e na região anterior, se a prótese for acrílica, não interfira naquela zona de transição, né, entre dente e gengiva. Então, a gente traz um pouquinho mais para a palatina. Então, aqui uma sequência ilustrativa dessas guias, desse Click Guide. Então, eu tenho a guia base aqui em verde, eu fixo essa guia para eu fazer o nivelamento ósseo, a extração dos dentes, enfim. Não é tão simples, porque eu tenho uma guia em posição, preciso abrir retalho, preciso extrair dente, precisa passar por uma curva de aprendizado, mas uma vez que você entendeu isso e consegue executar, realmente não tem nada melhor. Essa guia em roxo é justamente uma guia para eu posicionar a minha guia base. Quando o paciente é acidentado total, essa guia ela tem os dentes para que no suporte oclusal eu consiga posicionar a minha guia base com os pinos de fixação. A partir daí, removi, fiz o nivelamento, instalação dos implantes, e aqui essa última guia, em branquinho, seria a própria provisória. Está aqui no próximo slide. Então, essas guias foram impressas lá na Smart Solution, fiz o planejamento lá em Madrid, mas quem imprimiu foi a Smart Solution. E essa provisória foi uma provisória fresada. Aqui mesmo, essa quem fresou, acho que foi o Scardo, que fresou a provisória, mas as guias foram impressas lá na Smart Solutions. Então, aqui nosso sistema de guia todo prontinho, a gente vai para a cirurgia, executa a cirurgia, não é o caso aqui de eu mostrar esse transoperatório, provisório já capturado, aqui a gente tem um pós-operatório imediato, e aqui um pós-operatório de, acho, 14 dias. Pós-imediato, pós 14 dias, que realmente é aquilo que havia sido planejado desde o início. Então, rapidamente, aqui, ó, inicial, planejamento virtual 3D, mockup motivacional, e aqui embaixo, a provisória imediata. Após cicatrização do leito cirúrgico, substituição dessa prótese. Antes disso, a gente, claro, fiz uma moldagem utilizando a guia multifuncional. Coloquei essa guia multifuncional, estabilizei os transferentes de moldagem com o pata resina, o Duralay, e fiz a injeção aqui do silicone de adição. Foi uma prótese cerâmica. Depois a gente fez a instalação dos implantes, planejamento de instalação dos implantes do arco inferior também com a Smart Solutions. Se a gente olhar aqui já no modelo dos implantes que foram moldados para a confecção dos dentes, olha a precisão dessa guia de acordo com o planejamento. Gostei dessa foto. Oi? Gostei dessa foto. E assim, uma coisa você mostra antes, né? Mas pega depois e vê se deu certo. Tá lá, ó. Olha só que coisa incrível. Isso é fantástico. Ou seja, resultado previsível. A gente sabe onde a gente vai chegar. E aqui,
uma timeline aqui do caso do paciente. Inicial, planejamento virtual, mock-up e a finalização com a prótese já em posição. Então, assim, ó, resumidamente, essas perguntas aqui mostram para a gente que não é só mais previsível a cirurgia guiada, não é só mais precisa, mas todo aquele processo transoperatório a gente já estudou virtualmente. Então, a gente já vai com um mapa cirúrgico na cabeça. Todo o estresse, todo o tempo que você tinha que gastar com planejamento, você gastou antes. Então, a execução é muito mais rápida, acaba sendo mais confortável para o paciente. Você tem mais segurança, principalmente quando você está próximo a áreas nobres, né? Nervo, seio maxilar, cavidade nasal, enfim, todas essas situações já foram previstas, foram estudadas, angulei o meu implante, posicionei melhor, percebi que dá para fazer sem enxerto ou não, necessariamente eu tenho que fazer o enxerto, então isso tudo a gente já estudou antes. Então, assim, quantos implantes a gente tem que levar para uma cirurgia que não foi guiada? Qual o nosso plano de contingência? Às vezes você vai fazer um implante precisa de 3 ou 4. Uma cirurgia guiada você é muito mais preciso. Às vezes você sabendo da condição óssea, às vezes é aquele que foi planejado, você deixa um só para constar ali, um a mais, uma outra medida. Mas fora isso não, você precisa de uma contingência muito maior. Será que a gente vai saber exatamente o posicionamento tridimensional? Será que a gente vai conseguir transferir aquilo para a hora da cirurgia? A gente vai conseguir transferir aquela imagem, visualizar aquela imagem da tomografia na boca do paciente? Será que a gente vai conseguir controlar tudo? Quantas decisões a gente tem que tomar no transoperatório? Então, mais uma vez eu repito, uma vez que você entra na cirurgia guiada, não tem mais volta. Então, cirurgia guiada é muito diferente daquilo que era 10 anos atrás, 15 anos atrás, que muita gente acabou entrando e por várias questões acabou saindo, porque não era como é hoje, tá? É totalmente diferente. Então, Ricardo, te interromper um segundo. É que a gente tem 5 minutinhos que o Instagram derruba a gente depois desse tempo. Então, se tu quiser passar esse caso um pouquinho mais rápido para a gente poder ver, vai ser uma boa. Olá. Então, esse aqui é um caso que eu fiz com a Smart Solutions. Se cair, você fala, a gente volta. Então, é que não dá para voltar, infelizmente. A gente tem que ser nesse tempo. Vamos lá, então. Olha só, eu vou já para o final, então. Planejamento através do DSD, simulação. A partir da simulação, a gente fez um mock-up motivacional para paciente. Tá aqui, já vou pular direto para o mock-up. E é uma condição difícil para fazer esse mock-up, Diego, porque a paciente tem os dentes projetados para vestibular. Sim. Então, fazer um mock-up motivacional nessa situação realmente era muito difícil. Então, o que a gente fez? Pegamos o enceramento motivacional, transformamos num enceramento ideal, ou seja, trouxemos esse dente mais para palatino, fizemos a extração dos dentes no modelo e, a partir daí, enviei isso para a Smart Solutions, que aí eu já não lembro se foi o Lucas, se foi o Igor, se foi o Diego, que fez esse planejamento. Mas seguindo o posicionamento do dente, posicionou aqui os implantes, confeccionou a guia cirúrgica, que é essa que vocês estão vendo na tela. Fomos para a cirurgia, extraímos os dentes, instalamos os implantes, e aqui a gente tem inicial, mock-up motivacional e o provisório imediato, pós-cirurgias, né? Ainda conseguimos um carregamento imediato. E aqui nós já temos a prótese definitiva da paciente. Após o período de cicatrização, nós substituímos aquela provisória pela prótese final e o resultado foi esse. Mais uma vez, precisão e previsibilidade dentro da cirurgia guiada, dentro do conceito da DSD. Cara, excelente, excelente. Bota você de volta aí na tela pra gente finalizar, irmão. Cara, não tenho como agradecer. Eu sei que é muito pouco tempo para isso tudo, mas pô, você está aqui aberto para compartilhar. Para quem não conhecia, Bertoldi é um dos caras mais feras que eu conheço aí do país, além de ser um companheiro de viagem também muito, muito divertido, né? E, cara, muito obrigado. Eu acredito que a gente ainda vai marcar mais encontros, mais aulas juntos aí para a gente poder trocar. Quem assistiu viu bastante de como ele sabe trabalhar bem com isso tudo, juntando o digital, trazendo desde o planejamento estético para a parte de cirurgia. Então, irmão, só tenho a te agradecer em meu nome, em nome da Smart Solutions. A única dúvida que tinha ficado que eu não respondi, um rapaz pediu para um caso com Bone Expander, eu não tenho aqui para mostrar, eu até posso pedir para uma aluna minha me mandar depois algumas fotos, mas a gente usa de forma passiva, tá? Depois de passar uma broca, a gente consegue trabalhar com o Bone Expander
porém não tem muita precisão. Esse a precisão vertical, a gente só usa ele realmente como um expansor de forma bem passiva. Irmão, muito, muito obrigado. Para quem, depois eu vou marcar, vou pedir para escrever isso no perfil da Smart, já com o link lá do seu perfil. Valeu, muito obrigado, cara. E se cuida aí com esse vírus desgraçado. Diegão, obrigado, eu agradeço a você imensamente, você é um cara fora de série, eu poderia ficar aqui fazendo 1000 elogios, vai cair o link, eu sei. Obrigado mais uma vez a você, Smart Solutions, vamos sim fazer isso mais vezes, conta comigo sempre, você é um grande parceiro, uma pessoa fora de série, que conhece você pessoalmente, sabe que é isso mesmo, tem um coração enorme, gente fina, até onde dá e vai além também. Mas é isso, cara. Se cuida aí. Um abraço para todo mundo que esteve aí com a gente. Muito obrigado pela participação, audiência de vocês. E até uma próxima, se Deus quiser. Se cuida, pessoal. Um abraço, irmão. Tchau, tchau.